Oi, turma, de volta com a aula 2, continuação do roteiro, distância entre dois pontos. Terceiro caso. Então, quando eu tenho uma reta, aliás, um segmento de reta, né, que vai de um ponto A até um ponto B, que não seja paralelo a nem o eixo Y, nem o eixo X. Então, tá aqui. Do ponto A ao ponto B, que não é paralelo nem ao eixo X e nem ao eixo Y, tá? Como que a gente faz para determinar aqui a distância desse ponto a esse? Então, nós vamos começar aplicando o Teorema de Pitágoras. Aqui nós vamos, vou mostrar para vocês por que a fórmula da distância, né, que a gente usa fica daquele jeito. Que jeito? Esse jeito que eu vou mostrar, tá? Então, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras para isso, que diz que hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, esse ponto A até B, esta distância, acaba aqui formando um triângulo retângulo, onde aqui é o ângulo de 90 graus, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa, aqui forma um cateto, aqui forma um outro cateto. Como nós já vimos no primeiro caso, quando o segmento é paralelo ao eixo X, nós fazemos x de B menos x de A. Quando o segmento é paralelo ao eixo Y, nós fazemos y de B menos y de A. E então, nós queremos achar a distância de A até B. Então, a hipotenusa aqui é a distância de A até B, que está elevada ao quadrado, que é igual. Um dos catetos é o x de B menos o x de A ao quadrado, mais o outro cateto, que é o y de B menos o y de A ao quadrado. Bom, então aqui a distância de A até B, o quadrado vai para lá na forma de raiz quadrada. Então, vai ficar raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Bom, a fórmula que determina, que calcula a distância de um ponto a outro no plano cartesiano é exatamente essa aqui, tá? Então, a distância de um ponto a outro é raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Então, vamos lá. Um exemplo que nós vamos fazer é esse. Represente os pontos A, menos 2, e 5, e B, 4 e menos 3 no plano cartesiano e calcule a distância entre eles. Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, vamos encontrar o ponto A. Então, nesse ponto A, olha, eu tenho aqui o x do A e o y do A. No ponto B, eu tenho o x do ponto B e o y do ponto B. Então, este ponto A aqui, ó, menos 2 e 5, então tá aqui. Plano cartesiano, eixo X, o eixo Y, ponto de encontro dos dois é o 0. À direita, aqui, são os positivos, à esquerda, os negativos. No eixo Y, para cima, são os positivos, para baixo, os negativos. O ponto A, menos 2 e 5. Então, a gente sempre começa aqui no eixo X, certo? Então, se o X é menos 2, nós vamos até o menos 2 de X. E o Y vale 5, então subimos até o 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o ponto A está aqui. O ponto B, começando sempre aqui na origem do plano cartesiano. O ponto B é 4 para o X. Então, 1, 2, 3, vamos até o 4 do X. Se o y é menos 3, nós vamos até o menos 3 do y. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o ponto B está aqui. A distância do ponto A ao ponto B corresponderá, então, olha, a este segmento de reta aqui, tá? Então, eu quero saber qual é a distância do ponto A ao ponto B. Então, o ponto B... nós já temos aqui, que é 4 e menos 3, o ponto A, menos 2 e 5. E já sabemos também que, como calcular, né, a distância entre um ponto e outro no plano cartesiano.
Então, nós sabemos que a distância do A ao B é igual a raiz quadrada de x do B menos x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado. Então, vamos lá. A distância, então, do ponto A ao ponto B, calculamos assim. Raiz quadrada de x do B menos x do A, que é menos 2, ao quadrado, mais y do B, menos 3, menos y do A, que é 5, ao quadrado. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 4, menos com menos é mais, então dá 4 mais 2 ao quadrado, mais menos 3 com menos 5 vai dar menos 8 ao quadrado. Então, a distância do ponto A ao B é raiz quadrada de 4 mais 2, que é 6. 6 que eu tenho que fazer ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado, que é 64. Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado é 36. 36 mais 64 vai dar 100. E raiz quadrada de 100 é igual a 10. Tá aqui, então, a distância entre os pontos A e B é de 10. Não me deu a unidade de medida, então pode ser 10 metros, podem ser 10 centímetros, 10 milímetros, 10 quilômetros, tá bom? Então, logo a gente vem com a próxima aula, com a aula 3, ok? Muito obrigada a vocês, espero que estejam todos bem, bonitos e bonitas. Até a próxima!